Olá, meu nome é Gilson Souto Maior Júnior, sou pastor batista, formado em teologia e pedagogia também, e recebi algumas questões da querida Larissa, em que ela pede uma opinião sobre a questão da transexualidade, né? São três questões, Larissa, que você me pediu e eu gostaria de compartilhar com você as respostas. A primeira pergunta é sobre qual a minha visão como pastor diante da transexualidade. A minha resposta é de que essa questão da transexualidade ela é uma questão que não tem coerência científica, não tem comprovação científica, pelo contrário, há sérios estudiosos de grandes universidades que são totalmente contrários a essa ideia de transexualidade. Acho que é uma questão que é muito usada por filósofos, por sociólogos, por algumas pessoas da área de humanas, mas não tem nenhuma fundamentação científica. A ideia de que um homem tem corpo de homem, mas se sente mulher, a questão de sentir-se não significa dizer que ele seja, não é? Então, essa questão da transexualidade tem muito a ver com uma questão muito mais ideológica, que visa tratar a ideia sob a visão da tolerância, entre aspas, né, de que as pessoas podem ser o que elas bem entendam que queiram ser. Tudo bem, não se entra nessa questão. Você pode ser homem, mulher, você vai ser homem ou mulher, mas o que você escolher é o caminho que você vai escolher, isso é de plena liberdade. Mas isso não muda quem você é, de fato, homem e mulher. Né? Então, do ponto de vista científico, não vejo nenhuma fundamentação, apenas teorias que são colocadas por filósofos, por sociólogos, por pedagogos de uma visão mais ideológica à esquerda que defendem essa posição. Né? A segunda pergunta é sobre se existe algo relacionado com o tema citado na Bíblia. Do ponto de vista bíblico, não há nada quanto a isso. A Bíblia define desde o início que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E isso é colocado de uma forma muito clara. Né? Segundo o ponto de vista da Bíblia, homens e mulheres, embora sejam criados à imagem e semelhança de Deus, são diferentes fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não há uma questão de igualdade. Os papéis entre homens e mulheres são claramente definidos, de modo que não há essa questão de superioridade. Embora algumas pessoas possam colocar essa ideia da Bíblia, a Bíblia não traduz dessa forma. Né? Embora na história muitas mulheres tenham sofrido, e a religião, reconheço perfeitamente de que a religião tenha, durante muitos séculos, sido utilizado como meio de opressão, nesse aspecto, do ponto de vista bíblico, teológico, homens e mulheres têm uma mesma natureza espiritual, porém, existem papéis diferentes. Então, na questão da transexualidade, isso é totalmente inadmissível. Sabemos que na cultura de Canaã existia enraizado dentro da cultura de Canaã a questão da homossexualidade. E há proibições muito claras para que Israel não imite o padrão homossexual de Canaã. Isso é claro. Os textos bíblicos são claros e qualquer pessoa que tente dar qualquer tipo de interpretação do texto fora disso, na verdade, vai ser assim, não apenas desrespeitoso, não vai ter uma coerência intelectual, porque o texto hebraico é muito claro quanto a essas questões. No Novo Testamento também vamos encontrar uma formação muito direta contra a questão homossexual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 26, ele vai dizer que homens e mulheres, né, eles desonraram-se, entraram em desgraça, né, e as mulheres deixaram o seu estado natural.
É interessante que a palavra grega, não é, é physikos, ela significa aquilo que pertence à natureza. Ou seja, as mulheres e os homens deixaram o seu estado natural, inflamando-se uns com os outros. Ou seja, homem com homem, mulher com mulher. De modo que o texto bíblico é totalmente contrário a essa ideia de homem se portar como mulher e mulher como homem. Né? Então, do ponto de vista da Bíblia, é claro, fundamentalmente claro, homem e mulher. Cada um tem seu papel, cada um tem sua relevância, cada um tem sua função dentro do todo, né? Principalmente da família. Agora, a terceira pergunta é: se uma criança membro da igreja fosse diagnosticada como transgênica, qual seria a sua orientação aos pais? Bem, a minha primeira orientação é de que eles atentassem para aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que homem é homem, mulher é mulher. A biologia é muito claro quanto a isso, né? Existem 2 gêneros apenas. Não existe terceiro sexo, não existe terceiro gênero, quarto gênero, não existe. Essa ideia de que, porque eu estou no corpo de homem, mas me sinto mulher. Isso aí eu entendo, pelos estudos que faço, pelas leituras que faço, de que isso é muito mais algo comportamental do que, na verdade, algo cientificamente comprovado. A questão de um homem se sentir mulher é muito mais uma questão de comportamento, de algo aprendido, do que, na verdade, algo que vem desde o início. Do ponto de vista bíblico, e eu creio nisso e eu defendo isso, a leitura da Bíblia, a leitura da psicologia, a leitura de tudo que eu tenho lido, de que essa não é a visão. Então eu orientaria os pais a ensinarem seus filhos de modo bíblico. Segundo, de que essa criança fosse acompanhada com calma, né, sem ser forçada, porque é isso que a gente tem visto hoje. Muitas crianças estão sendo forçadas, muitas crianças estão sendo levadas a tomar uma decisão que elas não estão prontas para tomar. Né? Essa ideia de que um menino pode se vestir como uma menina porque ele quis. Ele quis o quê? O que é que ele quis? Né? O que é que significa de fato essa vontade da criança? Né? A criança ela é autônoma ou nós a dirigimos? É interessante que a Bíblia vai dizer: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e quando ela estiver grande não se desviará dele. O texto está dizendo que a função primordial dos pais é mostrar às crianças o caminho. Se eu tenho um filho que olha para um sapato da mãe e diz: olha que sapato bonito, eu posso usar? Minha resposta será: não, esse é um sapato da mamãe, esse é um sapato de menina, esse é um sapato de mulher. O fato dele sentir vontade não quer dizer que ele queira ser igual à mãe, né? Mas ele vai sendo orientado. Então, uma criança que tem certas vontades, a gente tem que procurar investigar melhor para entender o seguinte: quem está por trás dessa vontade? Porque não existe vontade totalmente livre. Toda vontade humana, ela está sempre, tem algo sempre por trás dela. E a influência dos pais, a educação dos pais é muito importante nesse contexto todo. Então, se os pais não orientam seus filhos a como se comportarem como meninos, como meninas, é natural que haja uma confusão nesse aspecto. Embora hoje se diga muito de que essa questão tradicional dos papéis não se adeque, eu discordo disso. Porque a sociedade líquida, como dizia Zygmunt Bauman, esse pensamento líquido em que nada é firme, nada é constante, nada tem uma base firme, tem gerado a sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade em que ninguém sabe quem é de fato. Então, para nós cristãos que cremos na Bíblia, cremos que as pessoas têm uma posição muito clara. O homem tem o seu papel, a mulher tem seu papel. Não sou a favor do machismo, também não sou a favor do feminismo. Eu creio que homens e mulheres têm seu papel, sua relevância, e quando falamos em família, a família é a célula máter da sociedade. E aí eu não compreendo que existam famílias, mas família.
pai, mãe e filhos, em que o pai e a mãe exercem um modelo para os seus filhos, um modelo especial, essencial. Se os pais não são modelos, essas crianças perdem o seu referencial, e perdendo o referencial, elas se perdem também na sua opção. De modo que eu orientaria os pais, né? Procuraria uma ajuda psicológica, mas é importante entender isso, porque a criança ela não vai ter a compreensão de todas as suas ações. O fato de dizer, eu quero vestir um calção, uma menina dizer, eu quero vestir um calção do meu irmão, não quer dizer que ela quer ser homem. Ela quer ver o calção. A gente precisa entender o que está na cabeça dela. Por que você quer vestir um calção? Entendeu? Então eu vejo que hoje, infelizmente, por uma questão ideológica, há uma forte tendência de que há um incentivo muito grande sobre essa questão, colocando crianças em perigo, até porque nós sabemos que o índice, e isso são pesquisas, posso depois passar o link para você, pesquisas que mostram que pessoas que entram por esse caminho da transexualidade possuem um problema muito sério com depressão, suicídio e outros problemas. Eu espero ter ajudado e que Deus possa te abençoar e abençoar seus estudos também.